Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Glorfit Pensante. Quando Matrix foi lançado em 1999, rapidamente se tornou um dos filmes de ficção científica mais influentes de todos os tempos, apresentando a realidade, como se fosse na verdade uma linha extraordinária de código de computador. Neo tem a chance de desbloquear a Matrix escolhendo a pílula vermelha ou a pílula azul, então o que aconteceria se esse conhecimento estivesse disponível para todos nós? Neste vídeo, nós vamos imaginar um mundo onde a Matrix é real e quais seriam as consequências. E se provarmos a Matrix? À medida que as tecnologias digitais avançaram, também avançou a ideia de que vivemos em uma simulação. Está se tornando mais fácil imaginar que somos realmente personagens de um videogame, ou mundo virtual, vivendo nossas vidas para o entretenimento de outra pessoa. Se essa hipótese fosse verdadeira, poderíamos um dia ser capazes de prová-la cientificamente. Isso foi revelado e hoje, estamos respondendo a uma pergunta extraordinária: e se provássemos a Matrix? A hipótese de simulação tem raízes em antigas crenças religiosas e na filosofia, mas se tornou um grampo mainstream da cultura pop, graças ao filme de 1999, Matrix. Nele, o programador de computador e hacker Thomas Anderson, também conhecido como Neo, descobre que está vivendo em uma simulação digital que é na verdade, apenas linhas verticais de código verde. Em 2003, a hipótese de simulação foi reformulada e revigorada pelo filósofo sueco Nick Bostrom. Bostrom argumentou que as civilizações humanas modernas provavelmente não estarão interessados em simular seu passado ancestral, tendo esse comportamento apenas como uma lembrança. A probabilidade de que estejamos vivendo em uma simulação é grande. A ideia foi influente. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, afirmou que há uma chance de 1 em bilhões de estarmos vivendo em uma realidade básica, orgânica não simulada. O proeminente físico teórico Dr. S. James Gates Jr. diz que certas equações relacionadas à teoria das cordas são uma imagem espelhada do código que você pode encontrar em seu computador. Assim como os programas são baseados em códigos numerados, nosso universo é igualmente governado por leis matemáticas. E a mecânica quântica demonstra que o simples ato de observar algo, mesmo por um detector eletrônico, muda a realidade, algo que é incrivelmente difícil de explicar. Se imaginarmos nosso universo como um monte de partículas, todas seguindo equações matemáticas previsíveis, isso é análogo à observação alterando o código da realidade. Claro, provar que vivemos em uma simulação não é fácil. Assumindo que a simulação depende de recursos computacionais finitos, podemos ser capazes de mostrar que o espaço-tempo é dividido em um conjunto discreto de pontos, ou apenas renderiza quando a informação se torna disponível para nós. Por enquanto, vamos apenas assumir que tal experimento foi bem sucedido e provou a Matrix. A primeira coisa que os humanos provavelmente fariam seria encontrar uma maneira de controlar a simulação. Afinal, pense nas possibilidades. Manipulando o código de nossa existência, poderíamos parar o tempo, gerar dinheiro infinito, aprender habilidades instantaneamente ou nos teletransportar para qualquer lugar do universo. Ao fazer isso, estaríamos essencialmente ativando os códigos de trapaça em nossas vidas. Poderíamos até tentar pular para realidades alternadas ou universos paralelos, que na verdade seriam simulações rodando simultaneamente com a nossa. Se eles não existissem, poderíamos ser capazes de apenas criá-los, como novas simulações alinhadas com a nossa. Poderíamos então viajar para lugares como a Terra-média, ou qualquer outro local que pudéssemos imaginar. Poderíamos até consertar nosso próprio mundo, acabando com o aquecimento global e resolvendo a fome no mundo. Mas como poderíamos fazer para hackear o código? Talvez isso exigisse apenas conhecimento da simulação, como no filme Matrix, onde Neo aprende a driblar as regras. Ou pode ser possível ver através da ilusão usando meditação, como é ensinado em algumas filosofias védicas. Então, novamente, pode ser muito mais complicado. Afinal, como um personagem de videogame poderia acessar o código de seu próprio jogo? Bem, nós podemos não ser capazes, mas talvez uma inteligência artificial sofisticada o suficiente pudesse descobrir uma maneira de infectar o sistema operacional da vida. Então, novamente, também pode haver bugs que podemos explorar. Isso poderia envolver a manipulação de partículas subatômicas, por exemplo, por meio de nossos experimentos com emaranhamento quântico.
Ou pode significar alterar o código de nosso DNA para influenciar características como força, inteligência e atratividade física. Na verdade, a tecnologia para fazer isso pode já existir com a ferramenta de edição de genes CRISPR-Cas9, que, como o próprio nome sugere, pode alterar os genes de um organismo vivo. Lembre-se, podemos não querer explorar bugs em potencial demais, para que nossos criadores não decidam apenas reiniciar a simulação. Mesmo se não pudéssemos hackear o universo, provar que a Matrix mudaria fundamentalmente a forma como pensamos sobre o nosso mundo. Em particular, poderia nos dar explicações plausíveis para fenômenos anteriormente inexplicados. Por exemplo, a afirmação de que Jesus curou pessoas e transformou água em vinho. Talvez ele tenha conseguido acessar e alterar o código de nossa simulação. Da mesma forma, nossa experiência de déjà vu ou premonição pode realmente ser uma falha na Matrix. Também poderia explicar como nossa mente é capaz de afetar fortemente nosso corpo. Considere o efeito placebo, que ocorre quando a condição de um paciente melhora em resposta a um tratamento falso que ele acredita ser real usando esse método. Psicólogos da Victoria University, na Nova Zelândia, conseguiram convencer os participantes da pesquisa de que estavam bêbados com vodka, embora tivessem apenas água tônica e limão. Os participantes se sentiram bêbados, agiram como se estivessem bêbados e foram mais influenciados por informações enganosas. Os pesquisadores ainda não têm certeza de como isso acontece, mas o efeito placebo é tão forte que, em alguns casos, pode ser tão eficaz quanto o tratamento médico. A reação do público ao descobrir que a existência nada mais é do que um código de computador provavelmente seria dividida. Enquanto alguns achariam fascinante, outros enfrentariam uma crise existencial, pois se perguntavam: se a vida é apenas uma simulação, alguma coisa importa. Muitos sem dúvida procurariam uma maneira de se libertar de nossa prisão virtual para ver o mundo real. Afinal, provar a Matrix quase certamente apontaria para a existência de um criador que escreveu o código. Poderíamos de alguma forma visitá-los então. Essa crise pode ameaçar o tecido da nossa sociedade. As pessoas podem não ver mais sentido em trabalhar em um emprego que odeiam se suas vidas não forem nada mais do que código em um programa. Se isso acontecesse, nossa economia entraria em colapso, à medida que inúmeras pessoas desistissem ou tentassem escapar acabando com suas vidas. Em outro sentido, entretanto, provar a Matrix pode nos dar uma resposta para o sentido da vida. Finalmente saberíamos de uma vez por todas que não somos um acidente ou um subproduto da probabilidade aleatória. Alguém nos criou especificamente para um determinado propósito. Podemos ser uma espécie de experimento, projetado para ver com que frequência a vida se desenvolve no universo. Ou podemos ser uma forma de entretenimento para seres superiores, basicamente uma versão avançada dos Sims. De certa forma, provar a Matrix pode até servir para acalmar a ansiedade existencial das pessoas, porque pelo menos fornece uma resposta para o motivo de estarmos aqui. Em tal mundo, morte pode não ter a mesma importância, e há uma chance de continuarmos a existir como código em algum lugar. Do contrário, podemos descobrir como nos tornar imortais manipulando esse mesmo código. Na verdade, pode ser preferível permanecer dentro da Matrix do que escapar dela, mesmo se pudéssemos. Elon Musk ressaltou que não criamos jogos ou simulações que sejam mais entediantes do que nossa realidade básica. Nós os criamos para adicionar emoção ou entretenimento às nossas vidas. Então, talvez a realidade básica seja justa e realmente chata. Provar a Matrix ofereceria novas possibilidades empolgantes, e isso mudaria completamente nossa visão do mundo. E se pudéssemos manipular ou explorar o código-fonte, poderíamos realmente desviar de balas em câmera lenta, pular telhados ou obter todo o conhecimento do mundo, tornando-nos efetivamente super-heróis ou deuses. E isso é o que aconteceria se provássemos a Matrix. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva. Até a próxima!